Por qual motivo essa empresa, por exemplo, não classificava esse funcionário com uma atividade de risco especial? É por uma questão de tributo, uma questão de pagamento ou não? Não, qual é o desconhecimento total. Eu acredito nisso. Eu imaginava se a empresa quer pagar menos, então ela... Desconhecimento. Não era passado. Isso aí tem até empresas entrando na justiça, você sabe melhor disso. Por quê? Esse desconhecimento trouxe uma punição enorme, mas ele não foi. A quem era direito de dar essa informação, não dava essa informação. Entendi. O que também não cabe, o fato de você ouvir um homem da capa preta dizer, o fato de não te passarem, mas você, como é do segmento, você tem que saber o que você está gerindo. Sim. Porque, na realidade, ele ficou com o passivo nas costas. Complementando o que a Celeste colocou, hoje, os contadores são as pessoas que tomam as decisões na ponta sobre esse enquadramento, sobre o que pagar, o que recolher, e o empresário não consegue, ele não tem, eu acredito nisso, tá? Que o empresário médio não tem conhecimento desses assuntos. Não tem. E o contador, ele faz o que pode dentro disso aí. E até, Leandro, interromper e falar para os nossos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, é que às vezes a pessoa pode imaginar, você que, ou você é um empresário, ou você trabalha como técnico, né, ou nessa área de segurança do trabalho, e você acha, poxa, assunto chato, assunto não é relevante, mas, cara, pro empresário, principalmente, você conhecer, você não precisa dominar. Sim. Você não precisa dominar isso, até porque você tem que ter pessoas competentes ao seu lado que vão dominar esse assunto, mas você tem que conhecer. No mínimo, até para você questionar e você entender. Porque se o técnico não leva, se o contador não leva, e essa observação que o Leandro fez foi importantíssima, isso ficou na mão do contador, que também não tem a capacidade, o conhecimento, e não está preocupado em trazer economia para a empresa. É outro cara dentro da empresa que não está preocupado em trazer economia para a empresa. Então você entregou a gestão de uma fatia financeira do seu negócio, que pode impactar diretamente no lucro, para pessoas que não estão preocupadas com o seu lucro final, com o resultado final. Então, assim, é importante que você, como empresário, mesmo que esteja começando, você entenda disso, pelo menos para você poder questionar, pelo menos para você poder perguntar, e aí você vai perguntar, você vai questionar, as pessoas vão ter que pensar, e às vezes a pessoa não... O cara que está na ponta, ele tem um volume de trabalho tão grande que ele não está preocupado com isso. Mas a partir do momento que o empresário chegou, mas isso aqui, assim, olha, eu vi lá no Valores e Negócios que eu podia economizar ali no meu RAT, no meu FAT, né, tal... Como é que é isso? Aí pronto, você vai fazer o cara pensar e ele vai ter que explicar, ele vai ter que estudar, e aí ele pode sim te trazer uma solução que seja favorável para você. Exatamente. O Leonardo fez uma pergunta. Na prática, como a gente aborda uma empresa, como a gente inicia um trabalho desse? Bom, existem alguns caminhos. Sim. Os profissionais, o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança da empresa, ele pode fazer uma juntada, fazer um diagnóstico interno da sua empresa. Seja ele verificando se a empresa faz ali os programas, implementa, reduz risco na prática, porque uma das primeiras informações que o profissional de SST vai ter quando faz um curso de especialização sobre tributos de SST, ele vai entender que esses fatores que compõem o SAT, e quando a gente fala de tributo de SST, a gente está falando de um único tributo, que é o SAT, que é um tributo que incide sobre a folha de pagamento dos trabalhadores. Então, quando o profissional de saúde e segurança ele vai se especializar, vai fazer algum curso e esse tributo tem uma variação de 0,5% a 18%? De 0,5% a 18%. Sobre a folha? Sobre a folha, exato. A primeira informação que ele vai ter é que esse tributo ele é gerenciável. O que isso quer dizer? Quer dizer que depende da performance da empresa em saúde e segurança. Dentro deles tem uma componente que a gente não mexe muito, que é a componente que está ligada à aposentadoria especial, que é o FAI, que é o financiamento de aposentadoria especial. Esse é preto no branco. Tem atividade enquadrada elegível à aposentadoria especial? Se tem, você vê lá na tabela do anexo 4 da legislação previdenciária. Ou a tabela do decreto 3048. do decreto 3048 e a tabela do social. Existe funções ali, atividades elegíveis à aposentadoria especial, aí tem a alíquota de recolhimento proporcional. Tirando o FAI, o FAP e o GIL-DERRAT, eles são gerenciáveis. Ou seja, depende do que a empresa reduz de risco, depende da performance da empresa dentro do seu segmento. Ou seja, empresas que investem em segurança do trabalho
podem se autodeclarar dentro dessas do setup, dentro da declaração da sua performance ali, elegíveis a uma alíquota menor ou maior. Então, essa tributação ela vai variar. Os profissionais, eles podem, os técnicos, os engenheiros das empresas, podem começar por aí, e as empresas que não possuem técnicos de segurança, engenheiros de segurança, podem contar com profissionais, com assessorias como a da Celeste e a Somos Consultoria, para poder estar fazendo esse diagnóstico e mostrando as oportunidades. E mais uma vez, o FAP é um fator que mede desempenho em SST. É o FAP, fator acidentário, ele mede o desempenho. Por isso a necessidade... Então, se eu não tenho um acidente, eu pago menos. Claro. É medidor de desempenho. Mas é mensal isso? Como é que é esse cálculo? É mensal. Tudo isso é mensal. Então, ele pode variar mensalmente? Pode. Olha só, ele legal. Todo mês de setembro o governo divulga o FAP. Uhum. Você tem até 30 de novembro para contestá-lo. Uhum. Contestar como, Celeste? Por quê? Porque às vezes se apresenta... Como é que é feito o FAP? Ele divulga o FAP da minha empresa? Ele diz, olha... Por segmento. Uhum. Toda a questão da área de construção civil, tudo está datado lá, como é que atuou toda a área da construção civil. Então ele divulga ali. Foi um ponto alguma coisa. Tá, mas aí ele é geral, ele não é só da minha empresa. Mas aí tem a sua. Você vai entrar pro teu CNPJ, baseado e vai dar. Você tem um geral. Se o índice geral foi X e o teu foi menor, você performou. Entendeu? A comparação é essa. É mais ou menos como a sua empresa se comportou dentro do seu... Teve um índice tal. Aí se eu fui menos que aquele índice, aí eu... Exato. É um referencial. Aí eu pagaria menos. Foi um trabalho muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Então ele divulga todo mês de setembro. Que vai contar o quê? Os 2 anos anteriores. Sim. E aí vai valer para o próximo, os 2 anos. Exatamente. Dentro dessa composição de alíquota, o peso do FAP é de 0,2% a 5%. 5%. 3%. Sobre a folha? Sobre a folha. 3%. 3%. É 2%, na verdade. Do FAP. Isso. Caramba. Então, quando você reduz isso, você mostra isso para o empresário. E quem teve aquilo lá e quem diz lá na minha contabilidade qual é a alíquota que eu estou usando? O seu contador faz a declaração. Os profissionais de saúde e segurança podem revisar e dar um direcionamento dentro do... Eu observo então, Leandro, a partir do que você está falando, até das perguntas, do comentário de vocês três, tem uma fatia de mercado aí, para quem é profissional da área de saúde e segurança, muito grande, não só de crescimento e carreira na própria empresa que você trabalha, né? Porque se você trabalha numa empresa, você sabe isso, você propõe isso para o teu chefe, para o teu diretor, que seja, tem uma oportunidade de crescimento, de alavancar a carreira, mas você, como profissional liberal, você quer ter uma consultoria, de oferecer isso para as empresas, sobretudo para as empresas de contabilidade. Também. Eu não estou falando nem da empresa da engenharia, do hospital, falando das empresas de contabilidade que prestam serviço para a empresa de engenharia, para o hospital. Tem uma fatia de mercado muito grande aí. E o mais importante é quando o fiscal, eu sempre falo as questões, adentrou ao meu cliente, em que nós estamos lá, você vê o alívio que você, como profissional, transmite para a alta esfera, que as perguntas vêm, tudo que é perguntado, você tem como olha, foi feito isso, apresentação. Então você mostra ao fiscal, tá, que a empresa está num caminho proativo. Se até existem questões anteriormente não abordadas, a partir de agora, nós estamos com o pé no chão. Então nós vamos o quê? Tratar de quê? Que a empresa não pode mais ser onerada por questões de desconhecimento do que já existe. Perfeito. Isso sempre existiu. Não era cobrado. Então, mas a legislação... A gente vê, e a gente vai falar de novo da ponta do profissional, o Celeste e Leandro. E a minha crítica aqui, porque é um oceano azul, como eu falei, tem, assim, um leque de oportunidade muito grande, porque as pessoas não falam muito sobre esse assunto, tá? Nem para o empresário e acredito que nem para o profissional. Né? Não é um assunto muito comum, porque assim, acho que os profissionais, quando eles se preparam nos cursos, nas universidades,
Eles não são preparados para lucrar, para fazer dinheiro. Não, ele aprende só norma, então ele sai dali. Eu até brinco, eu falo assim, norminha, eu tô norminha. Eu até brinco assim, pra mim, contador, com todo respeito aos contadores, acho que os contadores têm até lá na minha empresa lá, que às vezes eu falo umas pérolas assim, altas, assim, às vezes. Pérolas é boa. Eu tenho uma voz, né, um pouco mais grave, aí às vezes eu solto umas pérolas lá. Mas é porque as pessoas só se preocupam em mandar guia pra... O contador faz pra gente pagar. Pra pagar. Então, assim, aí eu queria entender de vocês, nesse oceano azul que a gente tem, que explicasse um pouquinho, até, né, para os empresários que estão nos ouvindo e para os técnicos, como é que é essa cadeia, como é que é formada essa cadeia? Primeiro, pelo que o Leandro me colocou aqui, eu falei, eu sou da área tributária, mas eu não conheço essas normas, nem esses tributos. É o SAT, o tributo é o SAT. O que significa? Seguro acidente do trabalho. Seguro acidente. Então é isso, se eu pegar lá na minha contabilidade, eu vou ver o que eu pago, é esse SAT. Você vai perguntar, contabilidade, me mostra a composição do meu SAT. Aí ele vai te apresentar 3 fatores. Vai apresentar qual foi o Gil Derrat. Gilderrat não é uma pessoa, tá? Gilderrat não tem que procurar o Gilderrat por aí, que você não vai achar. O que é Gilderrat? Risco de acidente de trabalho. Risco de acidente de trabalho. Que é o RAT. E isso está diretamente ligado ao risco que a empresa gerencia na ponta. Que o técnico de segurança e o engenheiro neutraliza na ponta. Se ele investe em segurança e ele neutraliza riscos, o que é isso? Mas como é que ele informa isso para a contabilidade? Para a contabilidade fazer é um fator que o corpo técnico da empresa determina. A Celeste pode complementar. O corpo técnico determina. Por exemplo, a gente tem falando de legislação trabalhista, a gente tem aí a periculosidade e a insalubridade, que são medidas de compensação que a legislação prevê para o trabalhador que está exposto a fator de risco insalubre ou periculoso, correto? Quando a gente fala de periculosidade, é qualitativo, a gente não consegue gerenciar sobre isso. Ou o risco existe ou não existe. Então, se ele existe, a empresa deve pagar lá o adicional condizente à periculosidade. Quando a gente fala de insalubridade, a gente está falando de fatores de riscos que podem ser dosados, que podem ser medidos. Estou falando de risco químico, físico e biológico, tá? Exceto alguns biológicos, que é qualitativo e que o EPI... existe um consenso já jurídico e um consenso técnico onde o EPI, como medida isolada de produção, ele não garante a redução do risco ou a neutralização do risco. Então, exato. O fato é que fornecer o EPI, a luva, a máscara, a bota... serviços, atividades, o EPI ele não neutraliza ou nem diminui. O consenso é geral. O EPI, como medida isolada de produção de risco, ele não garante a neutralização do agente. Tá? Não, do fator de risco, não garante. De forma resumida, a avaliação é quantitativa ou qualitativa? A norma fala isso. Então, nos agentes qualitativos, importa o cara fazer aquilo. Exato. Então, só para eu conseguir fechar o raciocínio, quando a gente fala sobre a insalubridade, existe a possibilidade, em alguns grupos, da gente conseguir neutralizar o risco. E aí, aplicando não só o EPI, mas também equipamentos de proteção coletiva, procedimentos de trabalho, medidas administrativas, a gente aplicar medidas de engenharia para controlar aquele risco. Quando a gente executa isso e se autodeclara que então é uma autodeclaração, exato, que eu cumpro. Exato. E aí... E quem assina é o contador? É o responsável técnico da empresa, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, tá? E aí a gente pode entrar num outro debate, em que momento? Porque tem empresas que não têm quadro mínimo para ter engenheiro e técnico, tá? Mas as obrigações de saúde e segurança do trabalho, elas incidem sobre todas. Tá? É aí onde entra o papel das consultorias e assessorias, ok? As consultorias e assessorias vão ajudar o pequeno empresário a fazer um diagnóstico da sua operação e declarar correto pro E-Social. Tá? Com relação ao RAT, como é que você falou? Como é que a gente vai ver isso? Por isso o FAP. Que o RAT vezes o FAP é ajustado. RAT é ajustado. Pi ao quadrado... O que é o SAT? O SAT é RAT vezes FAP mais FAI. Aí que entrou o FAI. Tá, e o FAP, o que é? É o FAP é o fator de então, se o meu fator foi menor, aí eu tenho um... Performou positivo, você performou. Então, e aí eu tenho... Mas qual é o número? Qual é o número que eu... O FAP, o FAP ele varia de 0,5% a 2%, tá? Dentro dessa porcentagem que a gente se avalia a nossa performance. O RAT, ele varia de 1 a 3%, tá? Mas é tudo autodeclarado? Autodeclarado. É gerenciável. Você pode botar lá. Agora, se você vai conseguir sustentar
o que tu declarou é um outro debate. Sim. E aí o nosso papel como profissional é de conseguir dar essa retaguarda jurídica para a empresa, evidenciar. Quando a Receita Federal, isso é importante falar, ela que é o agente fiscalizador primário. Ele vai verificar a autodeclaração do E-Social, vai pegar em sua assistência. Na verdade é sistema, ele vai bater as informações, como você falou, de CNP, do KNAI preponderante, né, tal. Exatamente. A Receita vai ver inconsistência e vai pedir, apresenta os laudos. Apresentou os laudos, se está conforme o figurino, está conforme o protocolo. Isso. Ok, você consegue justificar alguma coisa. Não estando, é da Receita Federal para o Ministério Público. E aí vai todo mundo responder o porquê que não colocou, não conferiu o direito, por que sonegou o direito, por que foi tecnicamente desadequado. E aí a Celeste, inclusive, a gente nos bastidores estava conversando, que a Celeste ela já atuou dando treinamento para agentes do Estado. Sim, entendi. E ela pode falar um pouco mais sobre isso, mas o que isso quer dizer? Que os fiscais da Receita Federal estão se preparando, né? Estão estão se especializando. Quando eu multiplico o FAP, eu ajusto o RAT, que é o risco. Por isso a necessidade desse controle, você pode aumentar ou diminuir. Então, mas aí por isso que quando a gente, o FAP é o fator de acidente. Mede o desempenho de SSD. Fator acidentário de prevenção. De prevenção. Fator acidentário de prevenção. Entendi. Mas aí não entra nesse fator da aposentadoria especial, qual é que você falou? FAI. É o FAI. Que entra nessa conta também. Na soma. Multiplica os dois e soma. Ele pode ser. O fator de aposentadoria especial. Ele pode incidir 6%, 9% e 12%. Isso em função do tipo de aposentadoria especial. Sim. Tem a aposentadoria especial que o trabalhador... Na realidade é um fundo, tá? Então, mas aí não entra aquela minha dúvida que eu falei sobre aquele caso concreto do cara. Por que a empresa não enquadra aquele cara com uma aposentadoria especial? Não seria... Também não tem uma questão econômica de eu não pagar mais nessa casa do meu SAT? Isso pode ocorrer. O que a gente vê na prática eu não sei se o que recolhimento os contadores... do INSS é maior. Na hora que o cara é maior. Maior também. Então, com certeza. Quanto mais funcionário eu tenho com... Sim. mais eu pago. Eu avalio que quando isso ocorre, na maioria dos casos é por desconhecimento. Porque o contador não paga essa conta. Então, pelos processos de SEC, tem a percepção de que é desconhecido. Exato, o contador enquadrou errado, entendeu? Até, por exemplo, eu trabalho com uma infinidade de contadores. Os maiores representantes comerciais de consultorias como a minha são contadores. E eles enquadram tudo. Deu bobeira, tá enquadrando. Deu bobeira, tá dando uma insalubridade, tá dando uma periculosidade. É isso aí. E aí a gente que é profissional de saúde e segurança, que a gente diz, ó, para esse caso aqui não confere o direito. Para esse aqui, confere. Ou observa o LTCAT, que no LTCAT a gente indica ali a GFIP, indica ali qual é o tempo de aposentadoria especial, a gente indica todos os fatores de risco, as intensidades, porque o LTCAT vai sustentar o envio do S2240 dentro da social, que compõe o PPP eletrônico. Quando a gente chega para um diretor para expor isso, e para que eu quero saber que é LTCAT? Sim. Para que eu quero saber do PPP? Sim. O que ele quer quando ele faz essa pergunta? Ele quer saber por que ele está pagando. Sim. E não deveria pagar. Sim. Quem é que é o responsável? Quem é que é o responsável por isso? É o pessoal de SST. Mas eu acho que é isso. É a abordagem do pessoal de SST que falha. Não é a linguagem do empresário. Não é. Se você chega pro empresário mostrando para ele que você pode, que você já está economizando ou que você pode economizar, que é isso, você vir falar pro empresário só de obrigação, o empresário não quer, porque assim, ele já tem toda uma fiscalização do governo. Né? Então você já tem o seu contador que é um fiscal da Receita Federal dentro da tua empresa. Você paga para ele ser fiscal da Receita Federal da sua empresa. E aí você ainda tem o técnico de segurança que é o outro fiscal, só que agora do INSS dentro da cuida da segurança do trabalho, também dentro da sua empresa. Se essas pessoas não se unirem, né, e levarem soluções para o empresário, esse pessoal sempre vai ser mal visto. Eu falo o seguinte, o técnico de segurança dentro da empresa, né, o SST dentro da empresa, ele só é lembrado na hora dos problemas. Mas qual é a minha dificuldade? Sentindo uma dor nas suas palavras. Não é. É isso, é porque assim, o que aconteceu agora? Vou falar de caso prático, né? A gente tá tendo algumas ações trabalhistas
E por mais que tenha um técnico de segurança lá, e no passado a gente tinha todo o Você Sérgio precisa de um assistente técnico. Eu também tô achando, Léo. Eu já ia falar isso pra você aqui agora. Tô precisando mesmo. É um cara que não vai chegar pra você e dizer, não, você tem que medir isso, medir aquilo. Não, pra você ver que a gente tá com a dificuldade porque a gente, né, mas também o advogado também não falou comigo, né, de um perito deu laudo, foi desfavorável a gente tinha que impugnar. Só que aí ele passou pro nosso técnico de segurança impugnar. E o prazo era até ontem, o técnico mandou pra ele 10 horas da noite, que eu vi o e-mail aqui, pô. Não tá dormindo já no prazo, entendeu? Então, assim, nesses casos, tem que realmente, aí você tem que contratar uma assistência técnica ali pra poder te dar esse suporte. Tamo aí, segurança não faz. Inclusive, isso do PPP também vou te chamar pra gente fazer uma parceria pra gente ver isso. Bora. Tem que contratar, e a gente também já tá sofrendo um inquérito civil também de negócio aí de segurança do trabalho também, tá? Depois a gente vai ver. Ou seja, eu tô sofrendo na carne esse problema. Mas assim, nós não temos muitas ações que tenha problema de segurança do trabalho, não. Mas assim, as poucas que nós tivemos um laudo desfavorável. Sim. Né? Então, assim, a gente vê que as pessoas, e aí eu falo que a gente só lembra do técnico na hora do problema, sim. Mas se o técnico for ativo dentro da empresa, pensando no lucro, eu falo, o empresário vai olhar com ele para ele de forma diferente. Não tem esse cara tá aqui para me ajudar. Ele não tá aqui para me atrapalhar. Entendeu? Porque o empresário olha para o técnico de segurança como um agente ali dificultador do dia a dia. Porque tem que ter EPI, porque tem que ter porque a legislação mandou. Só, lógico. Senão não tinha. Com certeza. Com certeza. E aí entra uma outra crítica minha, tá? Eu já tive SESMIS na minha empresa, na empresa que eu trabalho, onde, doutora Celeste e o Leandro, você é técnico, né? Sou técnico e engenheiro. Você é engenheiro também? Onde o engenheiro do trabalho e o médico do trabalho, o médico só estava ali para todo respeito, né? Estava ali só para assinar e mais nada. O engenheiro de trabalho estava ali só para cumprir a carga horária, que legal, porque era obrigado, porque a gente tinha o mínimo. Uhum. E quem fazia tudo, e que na realidade quem era o dono da empresa era o técnico. Então, na verdade, ele que cuidava disso tudo, mas os outros... chamado PPRA, que o cara só repetia, colocou no mercado que tinha que ser anual, o pessoal ganhava... Não era necessidade começou a botar na contabilidade, não é isso? A contabilidade começou a ter que todo ano tinha que ter todo PPRA, né? Isso aí... E aí, assim, o empresário, ele olha isso porque ele já tem uma carga tributária muito grande. Então, se você pega pessoas capacitadas que vêm assim, olha, eu tô aqui para te ajudar a organizar, que realmente tem que ter, foi como o Leandro colocou. Você tem o empregado, ele tem que ter os direitos dele, tem que ter o direito dele respeitado, tem que ter os equipamentos, o EPI, que é uma proteção, cara. Porque você dentro de uma obra ou de determinadas atividades, o risco de vida ali, né, o risco de morte daquele empregado é muito grande. Então você tem que proteger, ou de um dano, né? Seja na audição, em qualquer dano aí na musculatura, no corpo, né? Qualquer coisa, você pode ter. Então, que a empresa, as obrigações que a empresa tem que cumprir, ela tem que fazer isso. Mas esse cara tem que chegar na ponta e falar, eu vou fazer tudo isso aqui e aí eu vou ainda te economizar isso aqui. Eu queria fazer algumas colocações aqui pra gente ter uma percepção mais ampla do que a gente está debatendo. Nada desses impostos, desses encargos, é novidade. Isso não é coisa do governo atual, do governo anterior, ou do E-Social, que está aí, acho que foi idealizado... Começou em 2014, 15 e entrou em efetividade a partir de 2018, dentro de um cronograma de implantação. Não é culpa do Lula, não, né? O Lula tá taxando todo mundo, criando, não é culpa do Lula, não. Não, apesar de ter sido criado no governo Dilma, 2014. Tá, sabia, idealizado. Sabia. E aí tô brincando, mas eu avalio que a iniciativa de unificar isso dentro do E-Social é uma iniciativa positiva. Sim. É uma iniciativa que coloca a segurança do trabalho no século XXI, tá? E apesar dessa Big Data, desse sistema ter sido algo mais moderno, coisa dos últimos 10 anos, né? A legislação que impõe, por exemplo, o pagamento do seguro-acidente de trabalho é uma legislação antiga. Nós estamos falando entre década de 50 e 60. Então, olha o tempo em que a gente tem essa obrigatoriedade desse encargo sobre a folha e que a gente tem um desconhecimento de causa. Sim, e eu posso falar com propriedade porque eu passei pelo curso técnico em segurança do trabalho, aprendi a ser doutor Norminha, aprendi a cobrar o EPI, como
medida número 1 de gestão de API. Aprendi isso na prática. Sem olhar o CA. No curso técnico, a gente não tem uma abordagem ampla sobre isso aqui. Eu não aprendi no curso técnico como compor os fatores do SAT. Eu sequer sabia o que era SAT no curso técnico. Sabe? Eu sabia o que era a legislação que estabelecia as NRs. E as NRs de quais salteado, porque caiu na prova. Tá? No curso de engenharia de segurança, a mesma coisa. A gente aprende muito sobre a apreciação de risco, aprende muito sobre parte de higiene ocupacional. Meu curso foi muito forte em higiene ocupacional, foi bacana nesse sentido. Mas nessa parte fiscal, foi nota 0. Entendeu? E eu acredito que assim como a minha experiência na parte acadêmica foi assim, acredito que muitos outros profissionais também. Sim. Então não existe uma cultura geral de olhar para essa parte fiscal de SST. Apesar dela ser antiga, já existia há um tempão. Eu já ia falar da importância. Por que hoje os cursos digitais, hoje online, que não são os cursos formais hoje, né, de médio, técnico ou nível superior. Cursos livres, né? Eles, cursos livres, né, são hoje tão importantes e tão cresceram tanto. Porque você toca numa dor que os cursos lá não tocam. Sim.